Faz mais ou menos um ano do tal Liberation Day, que foi quando o Trump liberou as tarifas recíprocas para o mundo todo, gerou um pânico no mercado e muita gente ficou chateada ou desesperada. E aí muita gente pergunta hoje em dia, né? Será que o Trump venceu, perdeu? Como é que ficou essa história? E eu digo para você o seguinte, essa pergunta é errada. A pergunta certa é, e você? Ganhou, perdeu ou pelo menos aprendeu alguma coisa com essa história? Bom, já comenta aí se você se desesperou na época, né, vendeu tudo no prejuízo, ou se você foi maduro, adulto e no mínimo um pouco inteligente e manteve as suas posições focadas em médio e longo prazo, como eu imagino que você deva fazer com os seus investimentos. Na época, a tese ela era uma só, né? Com aquelas tarifas todas, o Trump de fato estava criando ali o caos, né, gerando bastante barulho, possibilidades de crise e assim por diante. Mas a grande ideia ali era as pessoas não se desesperarem, porque, claro, é uma das estratégias dele. Você pode questionar se ela é útil ou ela é inútil, pouco importa para ele, para mim e para você, mas a grande sacada era não entrar em pânico e não se desesperar por conta desses acontecimentos. E agora a gente pode ver, né, já deu praticamente um ano aí, que o mercado não só se recuperou, como está muito bem, obrigado, né, pegando aqui principalmente o mercado de renda variável. Os únicos ativos aqui, dos mais famosos aqui que desvalorizaram aqui, eu peguei sendo o Bitcoin e o dólar, tá bom? O dólar real aqui, né? Eu peguei o S&P, peguei o IBOV, o VT, o IZV11 também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desses casos. E naquela época, a grande leitura aí, né, de muita gente, era que a grande ideia do Trump era reduzir aí as taxas de juros, né? E, bom, aparentemente ele conseguiu, elas estavam na faixa aqui dos 4,25, 4,5 e agora já estão aqui em 3,5, 3,75. Ah, Antônio, veja bem, não é só isso. Calma, já vamos falar sobre isso. O que me chamou muita atenção naquela época é que eu curiosamente soltei um vídeo, inclusive eu tô com a mesma camisa, hein? Quem notou isso foi de propósito. Falando um pouco sobre essa movimentação toda e como o mercado na época lá, né? Tava caindo, tava despencando, que você não podia errar na hora, tinha que tomar cuidado. E foi muito interessante porque foi o vídeo do meu canal que eu mais recebi hate e também mais recebi inscritos num único vídeo. E a galera toda ficou muito preocupada e muito focada sobre o que ele estava fazendo, se na opinião deles, que são pessoas irrelevantes para todo mundo, era relevante ou não, era certo ou não era, se a estratégia ia funcionar ou não, mas pouquíssimos estavam preocupados realmente com o que importava. Para quem quiser achar o vídeo aí, é só procurar o vídeo mais visto aqui do canal, né, galera? Mete o pau aqui, você é um mero analista técnico, o plano não tá dando certo, papapá, compre o som dos canhões, aqui ele tava ligado, né? Apaga que ainda dá tempo, muito bom, né, cara? Tá aí para vocês darem uma olhada tanto nos vídeos quanto nos comentários. Esse aqui é um dos meus preferidos, ó. Bom pra você estar tranquilo, eu não estaria e não contrataria alguém que falar isso. Bom, qual que é o resumo aqui? Todo mundo teve uma opinião, a Globo teve uma, você teve uma, eu também tive uma, enfim. E nada disso era importante. Venceu nem o Trump, nem o Lula, nem quem aceitou as tarifas, nem quem retalhou, nem a Suprema Corte que validou, desvalidou, tudo bobagem. Venceu quem continuou com uma boa estratégia de investimentos. O que é uma boa estratégia de investimentos? É selecionar os ativos certos? Não é, né? Se você consegue, eu te admiro, mas geralmente não é tão simples. A boa estratégia é a boa seleção de ativos na sua carteira, que fazem sentido para você, para o seu perfil de risco, para o seu objetivo, e manter eles por o máximo de tempo possível dentro daquilo que você tem como objetivo aí de investimento. Então, independente da análise realmente acontecer aquilo que a gente estava imaginando na época, né, que era a queda das taxas de juros, que as bolsas iriam se recuperar, né? Se pegar aqui, por exemplo, só o S&P, que é o índice americano, acaba sendo um pouco mais fácil de ver. Quem, enfim, né, não fez nada, cara, se você comprou no topo naquela época, né, olha lá, você foi azarado, porque azarado ou não, eu diria talvez você não estava com muita estratégia, você viu lá um vídeo no YouTube e comprou bem aqui, ó, e aí depois aconteceu a crise das tarifas, né, sempre tem alguma crise, já vamos falar mais sobre isso, né, agora tem o Irã, fiquem ligados, e aí o que aconteceu, você ficou com medo, não comprou, mas você também não vendeu, porque você aparentemente estava com alguém te ajudando aí a investir que estava otimista, né? Diferente daquela mulher lá, que ela não contrataria alguém assim, beleza. E aí o que acontece? Mesmo que você não fez nada, olha que interessante, cara, ainda assim você está, abre aspas, no lucro, né? Tô olhando aqui o S&P em dólares. Qual que é o meu ponto? Não quer dizer que você tem que comprar S&P, tá? Isso aqui, óbvio que não é uma recomendação de investimentos, mas meu ponto é, enquanto muita gente se desesperou e realmente soltaram os canhões, muita gente conseguiu comprar no fundão. E você não precisa acertar esse fundo perfeitamente aqui. Você precisa ir comprando e investindo com tranquilidade ao longo do tempo. É claro, se você conseguir comprar exatamente aqui, né? Bom para você, né? Boa sorte. Mas a gente acaba não tentando fazer isso, é muito difícil.
Isso aqui é muito óbvio e a gente acaba esquecendo tantas e tantas vezes porque sempre acontece alguma situação desse ponto. Eu sei que agora, a essa altura do campeonato, muita gente deixou o like, se inscreveu no canal, muita gente já deve estar reclamando, que achava que eu ia falar sobre uma grande análise política, mas aqui a grande sacada é você sair dessa bolha que mais te prejudica do que ajuda e começar a trabalhar o seu dinheiro como alguém, né, gente grande de verdade, né? Em vez de tentar acertar quem vai ganhar a guerra que vai acabar nos próximos 2 dias ou nos próximos 20 anos. A gente sempre tem situações de fundo de mercado que são geralmente esses momentos de grande desespero e são ótimos momentos para comprar. Só que os outros momentos também são ótimos para comprar quando a gente considera aqui o médio e longo prazo. Ah, Antônio, mas a bolsa americana tá cara. Tá bom, cara, você pode escolher vários outros ativos. Aqui eu trouxe os principais, né? De novo, né, não é recomendação de investimentos, é basicamente aqui para você só dar uma estudada aqui, né, entender um pouco desses movimentos, enfim, cada mercado é um mercado. Ah lá, mas pegando aqui de um ano, que foi o fundão do fundão, né? Tudo caiu junto ali, ó. De um ano para cá agora, a gente tem os mercados aí todos praticamente se recuperando. E agora vem a parte interessante do vídeo. Algumas pessoas vão falar o seguinte: não, Antônio, porque depois as tarifas mudaram, elas foram revertidas, elas não foram, ele alterou a China, o Brasil, o Lula, aí o Bolsonaro foi preso. Então, assim, sempre vai ter alguma justificativa. Sempre. É muito fácil dar justificativas, é a coisa mais fácil do mundo. Só que você não consegue ver essas mesmas justificativas mais ajudando do que atrapalhando. E a gente sempre tem situações como essa. Por exemplo, bola da vez, né? Cara, guerra do Irã. Pô, Estreito de Hormuz. Agora vem ali a inflação, porque o petróleo tá subindo. Agora o petróleo já tá caindo de novo. Não, pô, porque teve ali um cessar-fogo. Não, porque agora o cessar-fogo talvez já acabou, você já não sabe mais de nada. Então é muito fácil vir aqui com razões que a gente vê no jornal ou que a gente simplesmente chuta e acha que é uma boa análise, quando na realidade isso não vai te fazer investir melhor. Teve uma notícia esses dias que saiu, né, que um cara conseguiu, acho que ano passado, faz um tempo aí, ele conseguiu entrar lá no território iraniano, sabe lá Deus se isso é verdade, e ele fez um estudo apontando que a quantidade de navios e o petróleo percentualmente global que passava por lá era muito maior do que todos os analistas de Wall Street e da Faria Lima e do mundo todo estavam esperando. Ou seja, o impacto do estreito possivelmente era muito maior do que todo mundo achava. Se isso é verdade ou não, não importa. Importa que as informações elas são muito conflitantes e é muito difícil você ter uma leitura real das coisas ali. Imagino que você é uma pessoa física sentada da sua casa que não trabalha para nenhum governo e não é nenhum órgão governamental internacional. E aquelas pouquíssimas pessoas que conseguem ter as informações melhores e mais certas, elas muito provavelmente não vão te falar isso de graça ou querer o seu bem, né? Elas vão tentar aproveitar dessas informações para ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe lá Deus, né? Como, né? Se abrindo uma empresa, fazendo insider trading e assim por diante. Aí já não é comigo, imagino que também não é com você. Eu diria que o mercado sempre teve essa ânsia pelo medo e a ganância nos momentos de crise e de euforia. Isso é verdade, todo mundo sabe, é só estudar um pouquinho a história, né? Mas ultimamente mesmo, a gente vem vendo uma polarização maior e uma tomada de decisão, principalmente falando de investimentos por conta de vieses ou políticos ou, enfim, ideológicos e assim por diante. Eu tenho certeza que você tem uma opinião política, eu também tenho a minha, tá? Fica tranquilo. Mas quando a gente fala de dinheiro e de investimentos, a melhor carteira ela vai ser aquela ajustada ao seu risco e conversando com os seus objetivos. Quanta gente não mudou a estratégia de investimentos ou simplesmente girou os ativos quando o mercado deu essa sangrada ali ano passado? Isso aqui só mostra como investir de uma forma que realmente não é bem estruturada e você não tem uma boa clareza te faz perder dinheiro nos momentos mais relevantes. Eu, por exemplo, acompanho as notícias, eu até gosto um pouquinho de geopolítica e tal, economia, enfim, mas eu olho muito mais com um ar de curiosidade, principalmente para avaliar a cegueira dos economistas e dos jornalistas. Eles são muito cegos, eu não sei se eles fazem realmente por maldade ou se eles não sabem que são tão cegos assim, mas eu nunca vou me basear numa decisão de taxa de juros para investir mais ou menos, ou para fazer um giro de carteira, ou se uma guerra começar e assim por diante. Para mim, isso é muito, muito difícil. Eu prefiro muito mais assumir uma boa carteira, ajustada aos meus objetivos, ao meu risco, ao meu prazo, e conseguir levar isso ao longo do tempo. Não precisa ser o S&P. O S&P é o exemplo mais famoso, né? A gente tem o VT, a gente tem o Ibovespa, a gente tem o Bitcoin, a gente tem, aqui tem o S&P dolarizado, né? Mas também tem o IVB11 que está aqui em reais, e assim por diante. Quando você entende que investir é muito mais do que achar que aquela ação do Lula,
aquela atitude do Lula, né? Vai fazer a bolsa cair, vai fazer a bolsa subir. Eu entendo que alguma coisa vai fazer a bolsa subir, a bolsa cair, né? Se o Bolsonaro sair da cadeia e for eleito, isso vai impactar o mercado. Se é bom ou ruim, é muito difícil você analisar. Nos próximos 5 minutos é uma coisa, nos próximos 4 anos é outra. E quando eu fui percebendo isso, como pessoa física também, quando eu fui amadurecendo como investidor mesmo, eu entendi que sempre vai ter alguma justificativa e alguma razão. E lá do dia das tarifas, as quedas, né, foram justamente por isso. O governo americano ia entrar em crise, o mundo ia acabar, e aquelas coisas todas que nem você lembra mais, porque você provavelmente foi bombardeado aí com milhares de notícias inúteis que você provavelmente já esqueceu. Né? Vou lembrar uma que você deve lembrar, né? Agora esse ano, o Maduro, ele foi capturado. Se isso tem relevância ou não tem, na época, segundo todos os jornais, tinha. Hoje em dia, ninguém mais lembra. Bom, e para você que ficou até o final, ou tá reclamando aqui embaixo, ou tá gostando do vídeo, e quer investir de uma forma diferente, com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, sem precisar depender de acertar o mercado, sem precisar ficar pagando taxas e assessorias para prever o futuro que nunca vão prever, considere conhecer a Central Resulta Capital, é o nosso ecossistema completo para você aprender a montar sua carteira, ou então copiar as carteiras recomendadas que a gente tem lá, que não ficam trocando os ativos todas as horas, né? Elas servem para a vida toda, acredite se quiser, tem para as 3 fases da vida, tem para quem quer renda passiva, quem quer crescimento de patrimônio. Agora, realmente, só para quem ficou até o final do vídeo, né? Se você já faz parte da Central, ou você está pensando em fazer parte da Central, agora em abril, entre em contato com a gente, porque todo mundo que faz parte da Central, ou que está entrando, vai receber 1 hora de call gratuito de consultoria. Esse é um movimento preparatório, porque a Resulta Capital vai começar a consultoria, mas essa 1 hora eu quero bonificar para todos que já fazem parte da Central, ou então para quem está interessado, pensando em fazer parte, para ter ali um olhar um pouquinho mais focado aí na sua própria carteira e na sua própria realidade. E assim você fica cada vez mais livre aí de notícias que te tiram o sono, te tiram os cabelos, e você consegue aí investir mais tranquilo, com mais tranquilidade e com taxas muito menores. Se você não gosta assim de renda variável, quer saber mais sobre renda fixa, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que é um ETF que vai te poupar muito dinheiro aí, para você não pagar tanto imposto e também taxas de administrações baratas, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.